O avanço da microcefalia e do Zika vírus nas Américas foi declarado como emergência internacional pela Organização Mundial da Saúde. A previsão é de que o Zika se alastre rapidamente pelo continente, podendo afetar até 4 milhões de pessoas em 2016. 1,5 milhão só no Brasil. Zika, dengue e chikungunya, embora sejam doenças diferentes, possuem sintomas parecidos e um mesmo transmissor, o mosquito Aedes aegypti. Esse é o nosso tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Paulo César Guimarães. Ele que é infectologista e pediatra e membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, Fátima. Vamos falar um pouquinho sobre a origem, então, do Zika vírus? Perfeito. Então, Zika vírus, esse nome, né? Nome diferente, ele surgiu em Uganda, em 1947, porque havia uma floresta chamada Zika e não foi detectado em ser humano. Na época foi detectado em macacos rhesus. Só 20 anos depois, em 1967, já na Nigéria, não mais em Uganda, foi detectado em um ser humano. Então é uma doença antiga que ficava basicamente na África. E não era uma doença, uma doença muito agressiva. Mas, no momento, foi feita uma correlação entre Zika vírus, microcefalia e Guillain-Barré. Aí, obviamente, o cenário mudou. Ela é pouco estudada em função dessa característica branda que ela tinha até então, né? Sim, Fátima, eu dou aula sobre doenças antemáticas, né? Sarampo, rubéola, muitas doenças que não existem mais no Brasil devido à vacinação e outras que existem, exantema súbito, etc. E citava, né? Dengue, chikungunya e também Zika vírus. E brincava não só com os alunos aqui da Faculdade de Medicina de Petrópolis, mas também em congressos que eu falava sobre esse tema. E dizia, ó, se eu pudesse escolher, eu escolheria Zika vírus. Porque Zika vírus é uma doença, eu vou falar agora na sintomatologia, é muito branda. Há um exantema, quer dizer, lesões vermelhinhas pelo corpo, febre alta, 1 ou 2 dias, no máximo 3 dias, pequenas artralgias, em alguns casos pode dar diarreia e vômitos e mais nada. Em uma semana, o assunto estava resolvido. Dengue pode matar, porque dengue pode haver a dengue hemorrágica, pode levar à morte. E chikungunya, outro nome complicado. Também um nome, um dialeto africano. E que quer dizer algo que se curva, porque o paciente com chikungunya, ele apresenta artralgias, basicamente nas microarticulações, mãos e pés, mas também nas grandes articulações. Então, ele fica curvado. Isso acontece há uma semana? Não. Ele pode ficar assim meses, anos. Então, se nós compararmos as 3 patologias, que são arboviroses, o que são arboviroses? São patologias que são transmitidas por um vetor que voa, né? Que no caso é o Aedes aegypti. Alguns sintomas são muito semelhantes, né? Das 3, você já citou alguns aí, mas o diagnóstico não é tão fácil assim, né? Quando o paciente chega, muitas vezes o quadro é semelhante para qualquer uma das 3, né? Sim, Fátima. Um detalhe importante, quando você chega um paciente para você não faz só um exame físico no paciente. Você tem outros caminhos a serem seguidos, mesmo se há uma epidemia. Vamos supor, se chegar um paciente para mim nesse momento, ele estiver apresentando um exantema, for um paciente adulto, lesões pelo corpo, na maioria das vezes pruriginose, com muita coceira, febre alta, eu não vou pensar em primeiro lugar em chikungunya, não vou pensar em dengue. Posso até pensar que no Brasil também o número de casos de dengue aumentou bastante. Mas já que há uma epidemia de Zika vírus, vou pensar em primeiro lugar, Zika vírus. Então, a história epidemiológica é extremamente importante. Além disso, além do exame físico, além da história epidemiológica, além da história clínica do paciente também, nós temos exames complementares. Para a dengue, existe uma sorologia, né? Sorologia específica para a dengue. E no caso do Zika vírus, você não tem essa sorologia específica. Em breve terá, porque como era uma doença muito restrita, era uma doença sem grandes consequências, os cientistas, os médicos, a própria OMS não se preocupou muito com essa patologia. No momento, o cenário mudou. Então, como você disse, já está havendo uma epidemia, milhões de pessoas podem ser atingidas e o grande problema é a microcefalia,
e também Guillain-Barré, que acontece no Zika vírus como consequência da infecção pelo Zika vírus. Vamos falar então da microcefalia, né? O que caracteriza a microcefalia? Então, microcefalia, quando o perímetro cefálico da cabeça do neném ao nascer tem menos de 32 centímetros, perfeito? Então, se tiver menos do que isso, é uma microcefalia. Agora, um detalhe importante que pouca gente aborda quando toca nesse tema. Existem famílias que não é nenhuma patologia. As famílias têm um perímetro cefálico um pouco menor do que o convencional, mas são pessoas normais. Então é muito importante ver se naquela família existem pessoas totalmente normais com uma cabecinha pequena ao nascer, perfeito? Afastando esse problema familiar, então se tiver 32, abaixo de 32 centímetros, você já pensa numa microcefalia. Além disso, o crescimento dessa cabecinha também não é muito grande. E consequências disso? São consequências neurológicas. Há um retardo mental, a criança pode apresentar surdez, pode apresentar problemas de visão. Então, é uma doença extremamente grave. Agora, microcefalia, eu posso me adiantar um pouquinho, né? A microcefalia é causada só pelo Zika vírus? Claro que não. Essa correlação aconteceu agora, porque os casos de microcefalia começaram a aumentar. E, assim, eu vi casos de microcefalia, mas eram casos raros. Porque a microcefalia pode ser provocada pela toxoplasmose, pela rubéola, pode ser um problema congênito, você não sabe o porquê aconteceu aquilo. Mas pode era ser raro, né, doutor? Raro, é uma doença rara, pelo menos era rara. É incrível o potencial desse vírus. Exatamente. Se isso for totalmente confirmado. Fátima, medicina é chamada ciência das verdades passageiras, né? Às vezes uma verdade que é absoluta deixa de ser absoluta porque um cientista no país tal fez uma experiência e viu que pode ser Zika vírus, mas também tem que ser o vírus Zika vírus junto com não sei com o quê. Então a gente tem que tomar certos cuidados, mas no momento tudo leva a crer que o Zika vírus está provocando essa microcefalia. Mas só complementando, então além de toxoplasmose e rubéola, que são doenças infecciosas, você pode ter esse até um alerta, né, para as mulheres que estão grávidas, o uso abusivo de álcool, uso de drogas, né, e isso tudo no primeiro trimestre da gravidez. É o período mais período da formação, né? O período embriológico, né? Então esse período é um período extremamente sério para a mulher que está grávida. Também tem comprometimento motor, né? Não há dúvida. É uma criança com problemas neurológicos graves. Fala, às vezes existe uma microcefalia que os problemas, hoje em dia existem muitas ferramentas para você combater, né? A fisioterapia avançou muito, a fonoaudiologia avançou muito, a neurologia avançou bastante, mas é uma doença extremamente grave, inegavelmente é. Então você, mesmo com todos esses avanços, você, na grande maioria das vezes, você vai ter uma criança com um problema neurológico sério, grave, para o resto da vida. Não tem como reverter, não tem cura, mas tem como estimular essa criança desde cedo para evitar que os danos sejam maiores, não é isso? Não há dúvida, através dessas ferramentas que eu citei. Fisioterapia, fonoaudiologia, para ver se melhora a situação. Mas, infelizmente, resolver completamente o caso, você não vai resolver. Doutor, na sua opinião, está tendo a preparação dos médicos para esse quadro que virá, com essas crianças, com esse problema? Temos neurologistas suficientes? Como é que... O Brasil está atravessando um momento muito difícil em vários campos, somente no campo da área da saúde, né? Agora, o que acontece? Por exemplo, eu sou pediatra, infectologista geral e infectologista pediatra. Nós já fizemos 3 reuniões na Sociedade de Pediatria, exatamente com a presença de neurologistas, com a presença de fonoaudiólogos, a presença de fisioterapeutas, exatamente para preparar um grupo para esta patologia. Não só, no caso dos pediatras infectologistas, não só em termos gerais, como também, caso nasça uma criança com uma microcefalia, ela já comece o estímulo o mais rápido possível. Você pode detectar a microcefalia intraútero, através de um pré-natal bem feito. Você pode fazer um ultrassom durante a gravidez nessa mulher e detectar que a cabecinha da criança não está crescendo como deveria crescer. Perfeito? Existe também a possibilidade de você colher do líquido amniótico para fazer o PCR. O médico adora falar em nome difícil, né? Reação em cadeia de polimerase. Então, você agora líquido amniótico. Então, isso pode gerar problemas.
Você está agredindo, né, aquela paciente, agredindo aquele útero, né? E, obviamente, pode haver até um aborto. Então, tem que tomar, não é assim um exame de rotina. Então, tem que tomar certos cuidados, mas você pode fazer precocemente um diagnóstico. O que gera também um estresse imenso nessa mãe, sabendo que vai gerar uma criança com um problema que, na grande maioria das vezes, é para toda a vida. A mãe foi contaminada pelo Zika vírus. Não há o que fazer, né? Se ela estiver já contaminada, não há. Pelo menos dentro até o momento dos dados atuais, não. É acompanhar para ver o que vai acontecer. Lembrar o seguinte, 80% dos casos de Zika vírus são assintomáticos. Em outras palavras, não tem sintoma nenhum. A pessoa tem Zika vírus e tem uma vírus, não é uma sintomatologia pequena, não há nada. Não sente, não tem febre, não tem prurido, não tem lesões pelo corpo, não tem diarreia, não tem nada. E teve aí depois, faz um PCR. Então, o PCR é até difícil ser feito, porque precisa ser feito no começo da patologia, né? E não teve nada, como você vai saber? Só se for um trabalho estatístico. Então, realmente fica difícil. Quando houver a sorologia, aí sim. Aí você pode fazer o IgG e o IgM. IgG, imunoglobulina, os dois são imunoglobulinas, só que uma imunoglobulina na fase aguda, que é IgM. E IgG, quando aconteceu algum tempo, já há algum tempo. Então, nesse caso, você teria condições. Mas, no momento, não há uma sorologia específica para Zika vírus. Pode acontecer, então, também de uma grávida pegar o vírus e não apresentar nenhum sintoma. Nada. E gerar uma criança com microcefalia. A pessoa que teve o vírus, com sintoma ou não, ela fica imune? Fica. Porque no caso do Zika vírus, até o momento, eu vou repetir isso até o momento, porque é uma doença, não digo a doença pouco nova. Pesquisada ainda. Porque não existe muitos trabalhos. Eu procurei muitos trabalhos, logo que essa patologia começou, lá através do comitê, até como professor universitário que sou, não tem, nem na literatura nacional, nem na literatura internacional. Não existe. Vão começar a surgir. Mas só tem um tipo de Zika vírus. Então, se a pessoa se contaminou, criou imunidade. Se criou imunidade, não terá mais. É diferente da dengue. Dengue são 4 sorotipos. Então, você pode ter a dengue 1, a dengue 2, a dengue 3, a dengue 4. Então, no momento, no caso do Zika vírus, se a pessoa se contaminar, não terá posteriormente. Isso é um negócio que a gente tem que tomar certos cuidados, né? Porque senão todas as moças vão querer se contaminar antes de engravidar, né? Antes de casar, etc, etc. Então, mas e tem vai que tomar... que isso, daqui a pouco surge um novo subtipo do vírus, Pois né? é, um sorotipo diferente e tem que tomar certos cuidados. Não tinha conhecimento. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? Então, agora o ideal sempre é pesquisar vacina, a prevenção, porque você se lembra antigamente, você é muito jovem, não deve se lembrar, eu me lembro, entendeu? A criança tem que pegar as doenças do priminho, se tinha um priminho com catapora, que o nome científico é varicela, todo mundo ficava com priminho para pegar logo, para não ter futuramente, né? E hoje em dia tem a vacina, né? Sarampo é a mesma coisa, etc, etc. Então, o ideal é você evitar qualquer tipo de patologia infecciosa através de uma vacina. Mas isso vai ser muito daqui a muito tempo. Porque dengue tem bastante tempo, a doença conhecida, a doença que mata, agora que as vacinas começaram. Né? A gente falou das consequências para os bebês. Perfeito. Agora, o Zika vírus também pode deixar sequelas em pessoas maiores? Zika vírus também pode provocar Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré. Então, assim, Guillain-Barré porque tinha um médico, são 2 médicos, até então um terceiro médico, que o seu nome, infelizmente, não entrou no nome da síndrome. Mas o doutor Guillain e o outro doutor Barré, são 2 médicos franceses, que descobriram essa síndrome. É uma doença autoimune, quer dizer, o que é uma doença autoimune? Quando você produz anticorpos contra você mesmo, certo? Então, há uma produção de anticorpos, no caso, nós estamos falando sobre Zika vírus, contra o vírus. Mas só que não atinge só o vírus, atinge a baía de mielina, que recobre os neurônios, provocando problemas, principalmente motores. E pode atingir interior pré-respiratório, e o paciente não consegue mais respirar, aí é paciente de UTI, tem que ficar entubado, etc, etc. É uma patologia grave, que pode acontecer, a mãe, não é a mãe, é uma pessoa, uma mulher, né, que se contaminou,
e pode ter a síndrome de Guillain-Barré. Essa correlação entre o Zika vírus e a síndrome de Guillain-Barré está sendo estudada ainda, né? Juntamente, é a mesma coisa. O que está acontecendo com a microcefalia está acontecendo com o Guillain-Barré. Trabalho estatístico, né? É a medicina baseada em evidências, não é isso? Então, há essa evidência. Casos que também não é a Guillain-Barré, não é uma síndrome muito frequente. Não, então, também começaram vários casos, aí fizeram a correlação. Medicina é muito frequente isso, essa correlação. Você descarta algumas patologias e fica com outras. E aí vai apurando até você chegar ao diagnóstico correto. É uma doença infecciosa, no caso o Zika vírus, Sim. que está provocando uma doença autoimune. Não há dúvida nenhuma, porque está provocando Guillain-Barré. E Zika vírus pode se tornar uma doença sexualmente transmissível. Porque já existem trabalhos mostrando que existe... No Texas, nos Estados Unidos. No sêmen, entendeu? Quer dizer que é uma situação realmente delicada. Aquela mulher, por exemplo, que engravidou, ela não se preocupa em ter relações com o seu companheiro com preservativo, na grande maioria das vezes, né? Porque se ela usava preservativo só para evitar a gravidez, eu já engravidei, então agora não há o porquê. Claro que o preservativo não é só para isso, é para evitar a gravidez e para doenças sexualmente transmissíveis. Mas ela fica predisposta, como qualquer outra mulher. Então, o uso do preservativo é fundamental dentro dos estudos atuais. Isso não está totalmente confirmado, como quase nada está totalmente confirmado com relação ao Zika vírus. E o leite materno também é a mesma coisa. A transmissão Agora, pelo leite materno. A transmissão, a maior preocupação ainda é o mosquito, porque Não há não há como você ter um controle total, né? Isso. Esse é o grande drama do arbovírus, né? O arbovírus, por isso que é o grande, por exemplo, quando você tem uma doença contagiosa, você sabe que uma pessoa está com doença contagiosa, você pode isolar aquela pessoa. Você pode não chegar muito perto. Você vê qualquer reportagem sobre o Japão, eles usam uma máscara, né? Um simples estado gripal, perfeito? Eles não querem contaminar outras pessoas. Às vezes, até por terem uma doença também com uma baixa imunológica, eles não querem se contaminar. Mas, na maioria das vezes, eles não querem contaminar outras pessoas. É a cultura japonesa, a cultura oriental. Agora, no caso do Aedes aegypti, é complicadíssimo. É um mosquito, ele voa, né? A mais ou menos 2 metros do chão. Agora, já foi encontrado no 18º andar de um edifício, no 39º andar de edifício. Por quê? As correntes de ar podem levá-lo para lá. Existe muito também, larvas de mosquito ali no poço do elevador. E aí, quando o elevador sobe, o Aedes aegypti vai junto. É uma situação delicada, né? Chega a sua visita e chega o Aedes aegypti junto. A capacidade de adaptação desse mosquito é impressionante, né? É terrível. No início era na água limpa parada, eles se adaptaram a qualquer água. Água suja, tudo que é lugar. Então, Fátima, entendeu que combater o vetor. Isso é realmente fundamental. Outra coisa, você não consegue combater nenhuma epidemia sem o apoio da população. E agora, eu acho que a população está ajudando. Eu passei, a última vez que eu passei na linha vermelha, todas as caixas d'água estavam cobertas. Isso há anos atrás não acontecia. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre Zika, dengue e chikungunya. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, Zika, dengue e chikungunya. Nosso convidado é o diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Paulo César Guimarães, ele que é infectologista e pediatra. A dificuldade nesse caso, e talvez isso responda por esse número grande de casos de suspeita de microcefalia, é que a mãe não tem como evitar, né? No caso da rubéola, ela sabe que alguém tem rubéola, ela não vai se aproximar da pessoa. Agora, o mosquito é mais difícil, né, doutor?
Muito difícil. No caso da rubéola... Como é que as gestantes se previnem? No caso da rubéola ainda tem a vacina, né? Pois é. Um grande passo. A gestante, ela deve se prevenir até de forma física, por exemplo. Usar... O problema nós estamos enfrentando um calor danado. O Rio de Janeiro... E na gravidez a gente já sente mais calor, né, doutor? Mais calor. Eu não tenho essa experiência, mas se você está falando, eu acredito. Mas é isso mesmo. Mas o que acontece é o seguinte, o Rio de Janeiro está fazendo 40, 42 graus, uma sensação térmica de 50. Dizer para essa mulher grávida que ela tem que usar uma roupa de manga comprida, não pode ser uma roupa fininha, porque o Aedes aegypti passa, ele pica através da roupa. É complicado, né? Extremamente complicado. Mas seria uma conduta, quer dizer, que usassem roupas onde o uso delas dificultaria a picada do inseto. Roupa fina teria que passar o spray... O spray, quer dizer, o repelente também na roupa. Por cima da roupa. Por cima da roupa. E se for à praia, por exemplo, se usar um protetor solar, use o protetor solar. Se quiser usar uma outra coisa, agora, depois de tudo, o nosso amigo repelente. Agora, o entardecer numa praia, principalmente locais assim, né, grandes balneários, etc., a grávida deve evitar, principalmente no primeiro trimestre. Certo? A gravidez é um período de muita felicidade, muita alegria, né, para a mãe, para a família, etc. Agora, precauções precisam existir, né? Porque às vezes a mulher quer levar a mesma vida que levava antes. É complicado. Às vezes um acidente de carro, uma mulher não grávida não tem problemas maiores. No primeiro trimestre pode perder a criança, então tem que tomar certos cuidados. E no momento nós estamos falando sobre o nosso amigo Aedes aegypti, ou nosso inimigo, né? Nosso amigo, não sei se é meu, nem sei por que eu falei amigo, mas amigo como cientista que sou. Mas o que acontece entendeu, complicadíssimo, complicadíssimo. Eu gostaria até, entendeu, de falar para você que está me vendo no momento, não se preocupe só com a sua casa, não. Se preocupe com a casa do vizinho. Se você, por exemplo, está combatendo aquela água que está no pratinho da planta da sua casa, mas seu vizinho não está fazendo isso, se a piscina da sua casa tem água tratada, mas a piscina do seu vizinho não está, denuncie seu vizinho, fale com ele, em primeiro lugar. Agora, sem tomar nenhuma providência, denuncie. Nós estamos enfrentando uma epidemia. A gente já falou aí, então, a roupa de manga comprida é quase impossível no Rio de Janeiro, no calorão, né? E teria que ser grossa, porque a fina tem que usar o repelente por cima. Olha, eu diria a você, Fátima, na fina e na grossa, tem que usar, entendeu? O repelente. Porque, sabe como é que age o repelente? O repelente fica mais ou menos a 4 centímetros do local que ele foi usado. Se botar em cima da roupa, 4 centímetros, quer dizer, a ação dele. Ele foi uma nuvem ali em volta, tá? Além disso, ele atinge também uma anteninha que o inseto tem e deixa o inseto sem direção, tá? Então o Aedes aegypti fica meio louco, ele não sabe se vai para a direita, como se fosse um avião desgovernado. Essa é a ação do repelente. Então esses 4 centímetros ele fica longe de você. Se o inseto ficar longe de você, ele não consegue picar, tá? Porque o Aedes aegypti é pequenininho, mas a fêmea não anda sozinha, né? Então, obviamente, essa nuvem de mosquitos, se fala muito nisso, né? Nuvem de mosquitos, pode haver uma agressão realmente a esta mulher grávida, com todas as consequências. A gente está falando aí da questão do repelente, né? Há uma preocupação com a possível toxicidade. Sim. E aí? Essa preocupação... Você ter que usar 24 horas por dia? Sim, existe. Inegavelmente, somente bebê antes de 6 meses não pode usar. Tá? Eu vejo... Mosquiteiro direto. Mosquiteiro direto. No quadro do bebê tem ar-condicionado. O ar-condicionado, ele não impede, ele dificulta, porque como no caso o Aedes aegypti, ele gosta de uma temperatura de 28 a 30 graus, obviamente num quarto com ar-condicionado não está com essa temperatura. Não está agradável para ele. Não está agradável para ele, né? Ele vai procurar um outro local. Mas ele pode ficar ali, quando desliga o ar-condicionado ele aparece. Então o Aedes aegypti, ele tem, entendeu, características próprias. Agora, essa toxicidade, então abaixo de 6 meses não pode ser usado. Agora existem, não vou citar nomes comerciais, mas existem repelentes de 6 meses a 2 anos. E de 2 anos a 12 anos, outro tipo. E a partir de 12 anos é igualzinho
ao repelente do adulto. Eu posso citar as substâncias. Tem, por exemplo, uma substância, o D de dado, repetido, T, certo? Então, essa pode ser usada a partir dos 2 anos de idade. A outra é IR3535, pode ser usada também, perfeito? A diferença é fator tempo. E tem outras substâncias onde o fator tempo, tem um agora que virou moda, né? Virou moda, é a base icaridina, né? Acho que eu vou falar o nome logo, porque todo mundo já sabe, né? Posso falar o nome? Pode falar. Não estamos sendo patrocinados por eles, mas vamos falar. É o Exposit, né? Então, a ação dele é por 10 horas. E é a que tem, por isso que está sendo muito procurado e parece que a toxicidade dele é menor. Isso há uma interrogação a respeito. Tá? Tem essa questão, né? Passou o repelente, mas tem que ter o cuidado de ver a duração dele, né? Sim. Esse, que por tem exemplo, que repassar. Esse para crianças de 6 meses a 2 anos tem passagem de 2 em 2 horas. É uma situação delicadíssima. E aí pode haver toxicidade. 2 em 2 horas você usar um repelente. Num bebê. Daqui a pouco vão ter que existir trabalhos mais profundos sobre isso, né? Porque bebê não deveria usar repelente. Tem que ficar, entendeu, numa proteção física. Agora, dependendo de onde a pessoa mora, uma comunidade, com a proteção física que pode haver ali, fica muito complicado, fica muito difícil. É a escolha de Sofia, né? Você tem que escolher entre o menor problema, né? Sim, entendeu? Risco, benefício, etc. É muito Agora, muito aquele complicado. bom e velho mosquiteiro. Não há dúvida mas que tem funciona que ser bem. com a telinha bem fininha, Porque né? ele é danado. Ele se adapta às circunstâncias mais estranhas e agora pode haver, entendeu? Eu acho que não... Inclusive para gestantes também é indicada a colocação de um mosquiteiro ao redor da cama. Entendeu? Você vai botar até algumas telas bem fininhas que já existem nas janelas, tá? E botando essas telas. Se a pessoa tiver mais o ar-condicionado, são vários fatores, não pode ficar num fator só. O grande problema é a exposição fora de casa. Claro que dentro de casa existem problemas que eu já citei aqui, mas fora de casa, aquela pessoa precisa trabalhar. Ela vai ver, pode depois ter uma licença, mas antes não tem, né? Então fica 9 meses trabalhando e esses primeiros 3 meses são inegavelmente complicados. E aquilo que nós falamos, a sintomatologia pode não existir, ela pode não saber que está com Zika vírus. Quais são as dificuldades em relação ao tratamento clínico das 3 doenças? Não existe dificuldade realmente. Você tem, por exemplo, mais a ação, né? Porque, por exemplo, dengue é uma situação que você tem que se preocupar se o paciente vai ter dengue hemorrágica ou não. Em outras palavras, você tem que hidratar esse paciente. Você lembra que quando teve aquela grande epidemia, tendas foram criadas, etc., no Rio de Janeiro? Eram tendas de hidratação. Hidratação. Até um colega meu de turma, que eu sou um ex-aluno da Faculdade de Medicina de Petrópolis, ele é coronel médico da aeronáutica. Ele que estava comandando aquilo tudo no Rio de Janeiro. E ele falou que atendeu inúmeros casos assim mais graves. Então aquelas tendas serviam exatamente para isso, para reidratar o paciente. Quando o caso ficava muito grave, era encaminhado para um hospital. E também orientação. E, por exemplo, você tem alguns exames, quando as plaquetas começam a cair, se caírem abaixo de 50 mil plaquetas, o normal é de 100 mil a 500 mil plaquetas. Se cair abaixo de 50 mil, tem que encaminhar o paciente para um hospital, perfeito? Então, o tratamento é reidratação antitérmica, que não pode ser dado o ácido acetil salicílico, pode dar dipirona, que antigamente não podia usar dipirona. Né? Era só paracetamol, né? Só era paracetamol, as pessoas usavam paracetamol, porque o paracetamol não abaixa a temperatura tão rapidamente quanto a dipirona. Então as pessoas faziam hepatite pelo excesso de paracetamol. Não era, entendeu, pelo vírus da dengue. E já a dipirona pode ser usada. O problema da dipirona é que existe em pouquíssimos países. Agora, não por razões assim, de agressividade, por razões tóxicas, e sim por razões comerciais. Então, pode ser usada a dipirona. Sem né? susto, sem risco. Sem susto, sem problema. Claro, que um uso excessivo. Eu até brinco em aulas, em congressos, dizendo que até água é problemática. Que digam os afogados, né? Quer dizer que a gente tem que tomar certos cuidados com tudo. Mas tem que
obviamente a dipirona é válida. A pergunta é sem risco para dengue hemorrágica. Exatamente. Agora, no caso da chikungunya, a mesma coisa, também é exatamente o mesmo, reidratar. E no caso do Zika vírus, exatamente a mesma coisa, certo? E você tem que ficar atento se o paciente estiver piorando, principalmente na dengue. Se o paciente começar febre alta. Você sabe que na dengue tem mais um detalhe. A febre, ela acontece e depois, quando ela desaparece, que muitas vezes a agressividade do vírus está acontecendo. Então parece que o paciente está melhorando. Mas é aquele paciente, você faz um exame de sangue, o hematócrito, tá? Não vou esmiuçar o que é o hematócrito, mas é um detalhe do hemograma. O hematócrito sobe e as plaquetas caem. Então você tem que falar para esse paciente que quando a febre cair, ele pode não estar melhorando, ele pode estar piorando. Você vê que doença danada, dengue? Então tem que tomar muitos cuidados com ela. E chikungunya você tem que fazer também, pode fazer a dipirona e pode utilizar. O uso anti-inflamatório é uma interrogação. Porque o anti-inflamatório não hormonal que eu estou falando, ele pode provocar problemas sérios, somente a nível renal e a nível gastroentérico. Então tem que ser usado com muita cautela, porque não adianta você resolver um problema e criar um outro, né? Então, mas dependendo do caso, por exemplo, alguns poucos dias você pode usar. E no caso do Zika vírus, antitérmico e a Guillain-Barré você tem, como é a doença autoimune, você tem que fazer imunoglobulina, que é um medicamento caro. É um medicamento que se faz por via venosa e o paciente tem que ser internado para isso, etc, etc. Mas isso é caso de Guillain-Barré e acompanhar com muito cuidado, porque de repente o paciente complica. Aos primeiros sinais, procurar ajuda médica e hidratar, de cara. Hidratar. Já vai bebendo aguinha no caminho. Sim, não há dúvida, entendeu? A hidratação é fundamental para as 3 patologias, principalmente para a dengue. A dengue é importantíssimo a hidratação devido, né, à fisiopatogenia que acontece na patologia. Ok, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre Zika, dengue e chikungunya. O Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, Zika, dengue e chikungunya. Nosso convidado é o diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Paulo César Guimarães, ele que é infectologista e pediatra, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe da gravidade para o bebê, né, do Zika vírus. E para as outras faixas etárias, também pode evoluir para casos mais graves? Fátima, há bem pouco tempo eu diria para você, se me perguntasse isso, há meses atrás eu diria não. Eu diria que Zika vírus é uma doença passageira, 80% dos casos a pessoa nem sabe que teve, ela é totalmente assintomática e quando tem, uma semana depois não tem mais nada. No momento ela está sendo muito estudada. Então, acham que alguns quadros neurológicos, além da Guillain-Barré, que nós já falamos, eles podem estar relacionados ao Zika vírus. E saiu uma notícia, obviamente não foi uma notícia científica, foi nos meios de comunicação, dizendo que um caso, estão atribuindo o Zika vírus, um caso de óbito, então um caso de morte. Mas eles estão pesquisando se esse caso não teria uma outra causa para o paciente, porque muitas vezes o paciente apresenta o seguinte, uma comorbidade, é um paciente cardiopata, é um paciente diabético, é um paciente com um problema qualquer que adquire o Zika vírus. E aí, obviamente, essa patologia que já existia, ela aflora. Então, isso que eles estão pesquisando. Pessoas imunodeprimidas Sim, são mais suscetíveis a ter problemas mais sérios. É. Pessoas que estão fazendo quimioterapia. Claro, são as outras chamadas comorbidades. Aham. Né? Então, a pessoa tem uma patologia, mas já existia um terreno fértil. Esse terreno fértil tem que ser pesquisado. Por que algumas pessoas... Isso é um simples estado gripal.
2 pessoas adquirem de uma terceira um estado gripal. Uma, 2 dias depois, está maravilhosa. A outra desenvolve uma pneumonia. Porque naquele momento, aquela pessoa estava com a sua imunidade comprometida. A beleza da medicina está nisso, Fátima. É um alerta até para pessoas que têm esses problemas de saúde ou que estão em um tratamento sério de câncer. Tomem um cuidado extra também, usem bastante repelente, tomem esse cuidado, né? Porque elas estão com o sistema imunológico mais comprometido, né? Não há dúvida, Fátima, é exatamente isso que você falou, tá? Porque essas pessoas, elas podem se comprometer com mais facilidade. Porque se a doença é viral, se você não tem um tratamento específico, você tem que contar com o quê? Com a sua imunidade. Se a sua imunidade está comprometida, e aí? Fica muito complicado. Então, essas pessoas devem se expor o mínimo possível as patologias, não só virais, como as patologias bacterianas, etc., porque elas não têm como reagir de forma adequada. Você falou aí do comprometimento neurológico, isso em outras faixas etárias. Que comprometimento pode ser esse que está sendo estudado? O que, no momento, o mais palpável é Guillain-Barré. Tá? Agora, parece que existe alguns tipos de paralisia que podem estar correlacionados, mas isso são só teorias. Então, Guillain-Barré é a patologia mais correlacionada à Zika vírus, certo? Então, Guillain-Barré é uma doença extremamente grave. Algumas vezes não é tão grave, mas na maioria das vezes porque é uma paralisia ascendente. O paciente começa a ter alguma paralisia de membros inferiores, depois pode ganhar o abdômen e quando ganha o tórax ele não consegue respirar. E aí, obviamente, tem que ser internado numa UTI. Quando você vê que está piorando num espaço de tempo curto, já põe esse paciente dentro de uma unidade de tratamento intensivo, porque ele pode piorar a qualquer momento. Não deve esperar que ele faça um quadro mais agressivo. Agora, as outras patologias neurológicas ainda estão sendo pesquisadas. No caso do chikungunya, ele pode evoluir para uma artrite? Pode evoluir para um problema que começa com uma artralgia, né? E como é uma artralgia prolongada, pode durar anos, é um problema realmente de artrite, né? Porque existem sinais compatíveis com artrite. E isso, para o paciente, dificulta, né, ele trabalhar, dificulta ter uma vida normal. Então, já é uma patologia mais agressiva. Agora, lembrando que todas essas patologias você pode ter sem nenhuma sintomatologia, certo? E chikungunya aqui no Brasil é uma raridade total. Agora, nós vamos receber pessoas do mundo inteiro nos próximos meses, né, para as Olimpíadas. A gente com um quadro desse aí... Pois é uma situação delicada. E, além disso, entendeu? Não só nós podemos ser vetores, quando eu digo isso, nós como brasileiros que somos, mas também podemos ter pessoas... Trazendo outros vírus. Porque o caso Zika vírus parece que aconteceu em 2014, durante a Copa do Mundo. Então, pessoas que vieram contaminadas, o Aedes aegypti já estava aqui, mas não tinha o Zika vírus, podia ter os vírus da dengue. Ele se contaminou também com o Zika vírus e começou a picar, né, pessoas que moravam aqui. E, obviamente, se alastrou muito rápido, né? Muito rapidamente, muito rapidamente. Falamos aí que o mosquito já era o transmissor da dengue e aí picou a pessoa com a Zika e passou a transmitir o Zika vírus também. Ele pode ser um único mosquito, ele pode transmitir as 3 doenças ao mesmo tempo? Pode. A pessoa pode ser contaminada pelas 3 doenças ao mesmo tempo? Pode. É uma situação delicada, né? As pessoas podem se contaminar. Não que elas desenvolvam as 3 patologias, porque quando você tem uma virose sendo desenvolvida, você produz anticorpos contra as outras, você bloqueia as outras. Então, é difícil você, por exemplo, é quase impossível, ter rubéola e sarampo. Tá? Então, isso existe, né, nas nossas defesas. Agora, você pode receber esses vírus e desenvolver uma delas. Mas então, isso agravaria o quadro? Não digo que agravaria, mas você, entendeu, fica à mercê dessa situação. Então, você vê como a situação é delicada? Um inseto, que é um inseto que voa, né? Ele pode ter os 4 tipos de dengue, o único tipo de chikungunya e o único tipo de Zika vírus. Se nós somarmos isso, são 6 sorotipos, né? São 6, não digo sorotipos, 6 sorotipos, 4 específicos para dengue, 1 para chikungunya e o outro para Zika vírus.
Agora, se ele contaminar uma pessoa, claro, não vai acontecer isso tudo ao mesmo tempo, né? Mas a pessoa fica, vamos supor que a pessoa já tenha tido dengue 1, pode ter dengue 2, pronto. Ou qualquer umas outras patologias citadas, chikungunya ou zika vírus. É uma situação delicada. No caso da dengue, a cada vírus novo que a pessoa é contaminada, aumenta o risco de hemorrágica, né? De se tornar hemorrágica. Você sabe, isso está sendo combatido agora também. Antigamente se achava o seguinte, que você, na primeira contaminação, você não poderia desenvolver dengue hemorrágica. Isso caiu, tá? Então, você pode ter na primeira. Se você vai na segunda, por exemplo, você teve dengue 1, aí dengue 2, entendeu? Você vai ter uma dengue hemorrágica, talvez não seja porque você teve dengue 1, não. Que você desenvolveu naquele momento, sua imunidade não estava muito boa, etc. Essa correlação que existia, ela está sendo contestada, né? É o caso da medicina, né? A medicina, eu acho que eu já citei aqui, a ciência das verdades passageiras, né? Então, a medicina hoje é uma verdade absoluta. Às vezes é verdade absoluta aqui, já em outro país já não é mais, entendeu? Porque outras coisas foram descobertas. Então, não... Que sinais o paciente deve ficar atento de que o quadro dele está se agravando? Ele estava com os sintomas que são comuns às 3, foi no médico, recebeu o diagnóstico de suspeita, foi coletado o sangue, vai para casa hidratar, tomar o analgésico recomendado. Qual o sinal de que a coisa está piorando? De que pode, por exemplo, no caso da dengue, estar evoluindo para uma dengue hemorrágica? Sim, então, dengue, né? Você tem vários tipos. Essa piora, basicamente, aquilo que eu citei, não é aquela febre que estava alta, que desapareceu, que a pessoa acha que está curada, não. Pode ser um sinal de alerta. Dor abdominal. Vômitos, que mesmo tomando remédio para vômitos, é o antiemético, o paciente continua vomitando. O paciente começa a ficar desidratado, ou pela gastroenterite, ou só por esses vômitos. Então, a piora da sintomatologia. Vamos esquecer um pouquinho a febre, porque isso é comum, né? Você tem um estado gripal, eu estava com febre, acabou a febre, eu estou melhorando. Bom. No caso da dengue, pode ser exatamente o oposto. Então, se a sintomatologia piorar, com exceção da febre, você deve ficar atento. Se você começar com pontos, por exemplo, chamadas petequias, então são pontinhos que você, ao apertar, aquele pontinho não desaparece. É diferente de uma mácula de uma pápula, um pontinho, um mosquito pica. Ou então aquele exantema que acontece na própria dengue. A pele fica toda cheia de pontinhos, né? Mácula é só quando você vê, você passa a mão, não sente nada. Pápula, você vê e ao passar a mão, você sente alguma coisa, né? Então, agora isso não é sinal de hemorragia. Agora, se você tiver uma coisa mais profunda, certo? Se você apertar uma mácula, vai desaparecer da pele, certo? Uma pápula é a mesma coisa. Já a petequia não, você aperta, ela está ali. Tira o dedo assim, já está... Entendeu? Você vê a lesão vermelha. Então, várias petequias... O vermelhinho não desaparece. Não desaparece. Aquela coisinha que a gente faz, aperta e fica mais esbranquiçada. A pele não fica esbranquiçada. Não fica. Você pode ter equimoses, tá? Então, se você tiver uma clínica mais agressiva... Traduz pra gente equimose. Equimose é o seguinte, é uma evolução da petequia. Vamos chamar assim, vai ficar mais fácil. É púrpuras equimoses. Então, você tem lesões na pele, entendeu? Lesões ficam arroxeadas, como se fosse até um trauma. Mas não teve trauma nenhum. E apareceu aquilo de repente. Aquilo mostra que vasos foram lesados ali e, obviamente, houve uma perda sanguínea. Então, isso já é um quadro realmente grave. Agora, a dor abdominal é realmente muito importante. Aquele paciente que tinha vômitos, diarreia, exantema, mas não tinha dor abdominal. Se começar a apresentar, a ideia é procurar imediatamente no serviço de saúde. E como você citou anteriormente, né, a reidratação é fundamental. Não é esperar para fazer uma hidratação, uma reidratação venosa. Não. Já sair dali com reidratante oral. Pode fazer aquele caseiro, uma pitadinha de sal, um punhado de açúcar, um copo com água fervida e filtrada, ou então comprar na farmácia. Um reidratante mesmo. Para reidratar o máximo possível. Não deve, porque se o paciente chocar,
raramente você consegue, entendeu, reverter o processo. Os pacientes que foram a hidratação pode fazer a diferença entre a vida e a morte mesmo, não nesse há caso. dúvida, não há dúvida. Não pode deixar o paciente chocar em qualquer faixa etária. E, obviamente, as comorbidades, você imagina isso tudo que eu acabei de dizer num paciente cardiopata. Ele vai descompensar. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Um paciente nefropata. O rim já está comprometido. Ele não está filtrando de forma adequada. E, nesse caso, ele está desidratado. Então, já está fazendo um processo, né, até pré-renal. É uma situação complicada. Então, o importante é reidratar o máximo possível. Qual o prognóstico, doutor? Diante dessa mobilização internacional, podemos esperar aí boas notícias? Fátima, eu sou um otimista. Dizem que o otimista é aquele pessimista mal informado, né? Mas eu acho que com essa mobilização, o mundo inteiro, né, está voltado para essa patologia, porque o mundo inteiro está preocupado. Mesmo os países que estão enfrentando o inverno, eles vão enfrentar o verão. Então, obviamente, essa união de forças, união de inteligências, união interior de pesquisas, isso vai ser muito interessante, muito interessante. O Brasil tem grandes pesquisadores, grandes laboratórios, Fiocruz e outros laboratórios espalhados Butantan também tá? Butantan, entendeu? Então, eu acho que uma grande parte desses pesquisadores vão se voltar para essa patologia, Zika vírus, né? Isso vai acontecer no mundo inteiro. Eu acho que verbas vão ser destinadas, aquelas verbas que foram suspensas, etc., vão voltar para a pesquisa. E precisa haver, entendeu, uma mobilização nacional. Agora, mesmo com essa mobilização dos governos todos, o cidadão, isso que eu acho que é fundamental, ele precisa se envolver nesse projeto. Ele precisa combater, senão não adianta, entendeu? Todas essas pesquisas, se ele tem uma piscina com uma água estagnada, se ele põe um pneu em casa jogar, pneu usado, que ali fica depositado água e tem uma proliferação das larvas do Aedes aegypti. Então tem que haver uma mobilização nacional no campo do governo, no campo dos pesquisadores e médicos, quando eu digo médico, o corpo da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., 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 e também do povo. Eu acho que isso é fundamental, porque você não consegue, eu já disse isso e vou reforçar, você não consegue combater uma epidemia se não tiver um apoio popular. Eu acho que esse apoio popular está acontecendo. As pessoas já estão extremamente preocupadas, porque sabem que é uma patologia extremamente grave. Ok, infelizmente o nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do Dr. Paulo César e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você até lá.